Pronto. Bom dia, desembargador Lopes de Araújo Filho. Bom dia, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Bom dia, desembargador... Bom dia, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, direto de Brasília. Bom dia, doutor Emanuel Girão Castro Pinto, procurador de Justiça. Doutora Andréa Maria Alves Coelho, bom dia, defensora pública. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, os advogados que estão aqui presentes, servidores, policiais. Bom dia às pessoas que nos acompanham. Havendo quórum, né, hoje só estamos com a falta do desembargador André, que também se encontra em Brasília, mas devido aos compromissos, que eles têm, são vários compromissos em Brasília hoje para o desembargador André, e o que impediu dele participar pela manhã, porque um deles é exatamente pela manhã, né? Então, só estamos com a ausência do desembargador André, mas temos quórum, então declaro aberta a 43ª sessão da Terceira Câmara de Direito Privado, do dia 22 de novembro de 2023, e invoco a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Eu passo à votação da ata da sessão anterior, se todos concordam. Aprovada. Então, declaro aprovada a ata da sessão anterior. A Lorena vai fazer a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Agora, todos da pauta do desembargador André foram adiados, devido justamente a esses compromissos, inclusive um deles ele representando, aliás, a maioria, né? São todos, representando o Tribunal de Justiça. Então, todos da pauta do desembargador André ficaram adiados, e a Lorena vai fazer aqui a leitura e vai na pauta do desembargador André, para evitar que seja lido um por um, ela vai dizer a numeração da ordem de que vai ficar os que estão adiados. De ordem da presidência da Câmara, passa agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Adiados, 42 da ordem, relatoria da desembargadora Jane Ruth, agravo de instrumento 064-0329, dígito 94.2022.8.06.0000. Agravante E.E.M.F e agravada S.M.C. O 120 da ordem da relatoria do desembargador Francisco Jaime, apelação cível 0050-488, dígito 57.2021.8.06.0170. Apelante Madalena Souza Silva e apelado Banco Santander S.A. Todos os processos de relatoria do desembargador André, da ordem do 43 ao 78, foram adiados. 35 processos no total. E retirado de pauta, 123, embargos de declaração cível 021-1831, dígito 21.2020.8.06.0001/50.000, embargante Banco Safra S.A., embargada Maria Irene de Lima, relatoria do desembargador Francisco Jaime. Pronto, só isso. Então, a gente vai iniciando aqui. Não temos processo com vista, N942. Temos de sustentação oral, temos 7 pedidos de sustentação oral. Vamos iniciar com o doutor Expedito Dantas, que se encontra aqui, da Costa Júnior, representando o apelante. O processo é a apelação 0030-430-54-2012, da primeira vara cível da comarca de Crato. Apelantes é Maria Naileide Brito Moraes, Ilnara Moraes de Brito, Ângela Sinara Moraes de Brito Leite, Davi Guedes da Silva Brito, advogado Expedito Dantas da Costa Júnior, e apelantes Hildo Moraes de Brito Júnior, Rômulo Moraes de Brito, Robson Moraes de Brito. Aqui está o apelado no meio. É advogado de quem? Os demais apelantes? O senhor é advogado de Sim, excelência, todos os apelantes são representados por esse causídio. Parecendo que não fosse. E o apelado é Gesualdo Geroge. É Geroge ou George? É Gesualdo. Geroge. Gesualdo, o apelado, né, excelência? Mas o segundo nome. É... Tem Geroge. Aí eu achei Geroge, diferente. Não sei se é Gesualdo George ou Gesualdo Geroge Moraes de Brito.
E o advogado é Aglésio de Brito. Desculpa, perdão, excelência, é Gesualdo George Moraes de Brito. George, né? Gesualdo George. Foi eu aqui na escrita. É Gesualdo George. E o relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Doutor Expedito, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Pronto, então o senhor está com a palavra. Gente, é o 109 da... 109, desembargador Jaime. Obrigado. Então, o senhor está com a palavra, o senhor tem um prazo de 15 minutos, fique à vontade. Eminente desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, presidente da terceira Câmara de Direito Privado, eminentes desembargadores Francisco Jaime Medeiros, desembargador José Lopes de Araújo, eminente desembargador Djalma Teixeira Benevides, inclusive fazendo uma ressalva para o eminente desembargador Djalma Teixeira Benevides, eu guardo na minha memória afetiva, meus primeiros anos de militância na advocacia, foram inúmeras audiências lá no 8º Juizado Especial, o eminente desembargador, então, o juiz, à frente da presidência, naquelas ações, aquelas financeiras lá do centro da cidade, plano de saúde. Minhas saudações, desembargador. Excelência, o relatório do eminente desembargador está inteligentemente muito bem resumido e objetivo com relação ao que está sendo discutido aqui em sede de apelação. A questão meritória já foi superada, né, transitada em julgado, processo já em fase de cumprimento de sentença, e de modo que a questão aqui que se discute, eu posso dizer que é meramente de interpretação matemática, uma questão aritmética. O apelado, ora executado, né, no cumprimento de sentença, ele teve 4 condenações, todas elas de ordem pecuniária. Condenação por indenização por danos morais, condenação à indenização por danos materiais, honorários advocatícios sucumbenciais e incidência de 8% de multa por litigância de má-fé. Esses valores somados, excelência, expressam um montante que não condizem com o valor final determinado para efeito de execução. Melhor explicando, especificamente com relação ao dano moral, inicialmente fixado em sede de sentença no valor de R$ 39.000, quando o executado apelou da sentença, no Tribunal de Justiça esse valor foi reduzido para R$ 10.000, a serem corrigidos monetariamente a partir de 11 de setembro de 1989, com incidência de juros de 0,5% ao mês até antes do início da vigência do Código Civil, e mais 1% ao mês a partir da vigência do novo Código Civil. Matematicamente falando, excelência, se a gente fizer uma rápida conta, no qual fui lá naquela calculadorazinha que todo mundo recorre, lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, um cálculo feito no dia 20/7 de 2020, usando esses critérios de correção, somente de dano moral, esses R$ 10.000 lá de 89, chegariam hoje a uma monta de R$ 56.925,96. Esse hoje que eu digo 2020, quando a conta aqui foi feita, antes da gente entrar com a apelação. Na questão do dano material, existiu uma controvérsiazinha, porque na sentença se usou como critério de fixação do dano moral, do dano material, o valor equivalente ao lote de terra no qual os apelantes foram lesados, que é o lote 2, quadra G do loteamento Planalto Grangeiro. Quando do recurso da apelação, onde o desembargador somente modificou para reduzir o valor do dano moral, com relação ao dano material, ele ainda disse assim, abre aspas, para a reposição do prejuízo patrimonial sofrido, os recorridos devem ser ressarcidos em quantia equivalente ao do bem subtraído, ou seja, do terreno. Quando voltou para a vara de origem para cumprimento da sentença, por motivos outros, o senhor magistrado Acó, ele, talvez por equívoco, ele fez a seguinte fixação diversa do fixado na apelação. Ele botou assim, em outras palavras, o valor do dano material deve ser o valor liquidado de 2.400 cruzados novos, a partir de 11/9/1989. Bom, de qualquer forma, feita a atualização dos cálculos, chegou-se ao valor, só um instantinho, excelência, deixa eu consultar aqui, isso em 2020, né, de R$ 153.000
R$ 905,58, o que até então foi acatado pelo magistrado Acor. Após os embargos declaratórios pelo ora apelado, o juiz de primeiro grau entendeu reduzir esse valor da condenação de R$ 153.905 para R$ 56.531,99. Bom, excelência, eu não estou dizendo aqui que ele praticamente só mandou pagar o que era de valor de dano moral. A comparação que nós estamos fazendo, nós apelantes, é que esse valor, se traduzido em números, eles representam praticamente só o que deveria ser pago a título de dano moral. E a questão dos danos materiais, é a questão da litigância de má-fé e os honorários comerciais, como seriam? Não que ele não esteja pagando esses valores, mas que na interpretação matemática, aquele valor lá de 56 mil representaria tudo isso, quando matematicamente falando, isso só equivale à atualização com juros dos danos morais. E para agravar um pouquinho mais a situação, excelência, teve um episódio que também o eminente desembargador relator colocou isso no relatório, que é objeto de queixa na apelação, que houve um interregno, houve aqui um espaço, uma lacuna de tempo, onde o antigo patrono dos apelantes, ele renunciou ao mandato, os apelantes não foram notificados disso, houve andamento processual, com decisões, inclusive com laudos, com apresentação de planilhas e valores, e de modo que os apelantes eles não tiveram, na época, a oportunidade de se questionar sobre isso, acabando ficando aquele valor final decidido. Para ser fiel com a verdade, da data da apelação para cá, houve um levantamento de alguns alvarás do valor até então se entendido como devido pelo apelado, de maneira que, se fosse hoje traduzir como valor real, ainda remanescente a ser pago, daqueles 56 mil que a gente tem de devido, ainda remanesceriam, isso a gente está trazendo para 2020, R$ 68.471,26. Então, excelência, basicamente nosso pleito é no sentido de chamar a atenção dos senhores julgadores para poder reconhecer esse equívoco matemático ocorrido com relação à fixação dos valores e, por questão de justiça, se determinar que sejam corrigidos os valores para a realidade da condenação. Obrigado, excelência. Excelência, o microfone está desligado. Oi, está desligado. Eu estava agradecendo aqui ao advogado e parabenizando pela sustentação. Passo aqui a palavra ao desembargador Jaime, relator. Obrigado, excelência. Inicialmente, meu bom dia a todos e a todas que abrilhantam esta sessão. Como eu havia previamente advertido a Vossa Excelência, encontro-me com algumas dificuldades técnicas, mas até agora tudo transcorre bem. Né? Saúdo o nobre advogado pela sua brilhante defesa oral, mas, examinando este caso, nós vimos que esses cálculos já foram exaustivamente debatidos, né? No acordo a que se refere o nobre advogado, o que houve, na verdade, foi, embora os comentários do relator acerca, né, do dano material, mas o que houve foi uma apreciação tão somente quanto aos danos morais que foram reduzidos para R$ 10.000. Então, excelência, eu peço licença para a leitura da parte negritada da ementa, já que logo após o doutor advogado terá acesso, né, a todo o corpo do acordo. Cumprimento de sentença. Controvérsia em torno dos valores fixados a título de reparação por dano material e moral. 1. Pleito de alteração da base de cálculo atinente aos danos materiais. Improcedência. Sentença de primeiro grau confirmada no ponto, em acórdão desta Corte de Justiça, mero comentário do relator que não tem o condão de alterar o dispositivo nos moldes em que votado e aprovado pelo colegiado. Coisa julgada.
2. Da tese de nulidade dos cálculos judiciais. 2.1. Liquidação do quanto indenizatório relativo aos danos materiais. Ausência de intimação do advogado acerca da decisão. Descabimento. Coisa julgada. Ausência de prejuízo. Repetição de ato judicial com intimação do causídico devidamente realizada. Preclusão. 2.2. Danos morais. Renúncia do causídico. Inexistência de ato decisório até a constituição de novel representante. Malefício não configurado. 4. Valor final da indenização. Atualização dos cálculos judiciais. Bis in idem quanto aos honorários advocatícios. Ausência, contudo, de prejuízo. Retificação mediante aplicação do montante incontroverso. Recurso conhecido e improvido. Esse, portanto, Excelência, o meu voto que ponho ao crivo dos meus pares. Obrigado. Agora tem que lembrar de ligar esse fone. Mais uma vez que esse fone desligado. Eu ratifico o voto dado provisoriamente, acompanhando o relator. Passo a palavra ao desembargador Lopes. Muito obrigado, senhora presidente. Bom dia a Vossa Excelência, desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga. Bom dia ao doutor Djalma Benevides, desembargador. Também ao desembargador, bom dia ao desembargador Jaime Medeiros, ao procurador Manuel Girão, defensora pública Andréa Coelho. Estou vendo aqui na tela o doutor advogado Rafael Mota e os demais presentes de forma virtual e aqui de forma presencial. Meu bom dia, inclusive ao doutor Aglésio de Brito, que acabou de fazer a sustentação oral, os meus cumprimentos. Já votei provisoriamente, de forma que acompanho o voto do relator. É assim que voto. Obrigado, desembargador Lopes. Então, eu vou ler aqui o resultado, que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Obrigado, doutor. Obrigado. O próximo da pauta é o 103. Doutor Rafael Mota, né, que já está aí na telinha. Representando a parte agravada. Isso. E também o doutor Luiz Fernando Batista Iac, representando a parte agravante, DM Brasil. Está aqui também na tela. É o agravo de instrumento 063-04-05-59-2022, da Vara Única da Comarca de Cruz. Agravante é a DM Brasil, Administração de Participações Societárias e Bens Limitada, Marcelo Mogen Sperling, não sei se é essa a pronúncia, e Vanessa, tudo aqui são agravantes, né? Vanessa Jastinete Augusto. Advogados, Luiz Fernando Guerreiro, Hugo Tuboni Yamashita, Luiz Fernando Batista Iá. Não, isso aqui, Luiz Fernando, não era da parte agravada, não? Não, da parte agravada sou eu, Excelência, Rafael Mota. Certo. Agravada, Morgana Machado Massete, Marco Dalpozo, Paolo Giuseppe Piatti. Agravado, Preá Loteamento e Pousada Limitada, advogados Lucas Roldão Hermeto, Antônio Augusto de Lemos de Búcio Rodrigues. Agravado, Carlo Bonzano e Roberto Ascoli. Advogado, Fabiano Robalino Cavalcante, Caetano Berenguer
e Adilson Vieira Macabu Filho, e também Vivian Jori. Relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Então, aqui, primeiro, a parte, primeiro, o agravante, né? Doutor Luiz Fernando Batista e doutor Rafael. Você dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. De minha parte, sim. Pronto. Os agravantes também. Relatório. Passa a palavra ao doutor Fernando Batista Iá. O senhor tem um prazo de 15 minutos. Fica à vontade, doutor. Obrigado. Bom dia. Cumprimento inicialmente essa coluna da Câmara, excelentíssimos desembargadores presentes, todos os colegas presentes também, integrantes da Defensoria Pública, Ministério Público, representante dos agravados. Tentarei ser breve aqui na minha exposição. Como já foi preparado o voto pelo desembargador, não passarei por todos os fatos, passarei pelos principais pontos fáticos e jurídicos relevantes para julgamento. Esse recurso foi interposto pela ADM Brasil e por Marcelo Eperlen para suspender os efeitos de exclusão extrajudicial da ADM Brasil do quadro societário da Preá, Loteamento e Pousada. Como principal efeito do provimento desse recurso, pede-se a determinação da preservação dos direitos políticos e econômicos da ADM Brasil na Preá até o julgamento final da demanda, ou, subsidiariamente, pelo menos para a preservação dos direitos econômicos, para que sejam depositados os dividendos em juízo e ela possa exercer os seus direitos econômicos enquanto sócia da Preá. A decisão agravada reconheceu que a exclusão extrajudicial poderia ser realizada quando? Quando verificada a prática de um ato ou uma falta grave pelo sócio excluído que impeça o prosseguimento regular das atividades da sociedade e quando essa exclusão extrajudicial seja a única forma de proteger a rigidez da sociedade. Ou seja, para a decisão agravada, é necessário que se verifique efetivamente a prática de uma falta bastante grave, de um ato grave. Entretanto, de maneira contraditória, a decisão agravada interferiu a tutela de urgência pleiteada pelo DM Brasil para a suspensão dos efeitos da exclusão extrajudicial, por entender que seria uma questão interna corporis, cabendo ao judiciário intervir apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesse caso concreto, há uma flagrante ilegalidade na exclusão extrajudicial. Por quê? Porque nenhuma falta grave foi demonstrada pelos sócios majoritários, que deliberaram pela exclusão, ou pelos administradores da sociedade. Alega-se que essa falta grave teria sido cometida por quê? Porque a ADM Brasil teria obtido uma documentação supostamente sigilosa da rotina societária de forma irregular. Alega-se que a ADM Brasil também teria aliciado um ex-funcionário da Preá e teria, de alguma maneira, também incorrido em práticas de concorrência desleal. Eu passarei pelos 3 pontos para desfazer essa narrativa de que ela teria cometido uma falta grave. Em relação à documentação obtida, que seria supostamente sigilosa, trata-se de uma lista de cortesias da sociedade. Uma lista de cortesias sobre a concessão de cortesias e estadias gratuitas para terceiros. É uma documentação que não era sigilosa, que estava acessível a qualquer funcionário da sociedade, no sistema interno, e que também deveria estar acessível para os sócios. Nos termos do artigo 1021 do Código Civil, os sócios podem, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos e o estado de caixa e da carteira da sociedade. O Código Civil não traz nenhuma formalidade para que os sócios examinem esses documentos. É uma documentação simples, que não traz nenhum segredo comercial, nenhum segredo societário e aos quais os sócios têm direito a acessar. Teria uma formalidade muito grande exigir que o sócio, para examinar uma informação simples sobre a concessão de cortesias, tivesse que instar a administração, de maneira formal, a exibir esses documentos. É um direito
conferida aos sócios pelo Código Civil. E ainda que assim não fosse, ainda que fosse necessária alguma formalidade para obter essa documentação, fato é que a ADM Brasil não obteve essa documentação para prejudicar a sociedade ou para colocar em risco o prosseguimento das suas atividades, como exigido para exclusão extrajudicial. Na verdade, essa documentação foi obtida em benefício da sociedade. Foi obtida porque a ADM Brasil recebeu diversas informações e concluiu que a administração poderia estar concedendo cortesias em contrariedade às políticas internas para concessão de cortesias. Essa documentação, inclusive, foi obtida para que os administradores sejam responsabilizados a indenizar a sociedade por descumprimento das suas obrigações na qualidade de administradores. Nenhum prejuízo foi causado à sociedade em razão da obtenção dessa documentação. Muito ao contrário, a sociedade será beneficiada em razão da ação de responsabilidade que a ADM Brasil ajuizou em substituição processual contra os administradores que descumpriram as suas obrigações. Então, em primeiro lugar, desfaz-se a alegação de que a obtenção da lista de cortesias seria uma falta grave que justificaria a sua exclusão extrajudicial. Em segundo lugar, importante ressaltar também que não houve qualquer aliciamento de ex-funcionário da PREA pela ADM Brasil. Esse ex-funcionário trata-se do senhor Weber Pimenta. Esse ex-funcionário foi demitido pela administração da PREA em abril de 2020, sem justa causa e sob o argumento de que haveria um corte de despesas. Nunca houve qualquer justificativa, qualquer justa causa para a demissão desse funcionário. A sociedade julgou que ele não precisaria continuar prestando seus serviços à PREA e, por isso, a administração o demitiu. Esse funcionário permaneceu desempregado, sem carteira assinada, por 6 meses, até outubro de 2020, quando, então, ele ofereceu serviços para uma sociedade denominada Ribeiro e de Maria, que presta serviços de engenharia na região. O senhor Fábio de Maria, sócio administrador da ADM Brasil, eventualmente é um dos sócios da Ribeiro de Maria. Porém, a ADM Brasil não é sócia direta nessa sociedade e a Ribeiro de Maria não tem nenhuma relação com prestação de serviços de hotelaria ou turismo. A Ribeiro de Maria não é concorrente da PREA, não é concorrente da sociedade da qual a ADM Brasil foi excluída. Ou seja, não houve nenhum aliciamento. Se a PREA, por seus administradores, sem justa causa, demitiu esse funcionário em abril de 2020, como se poderia alegar que a Ribeiro de Maria ou a ADM Brasil, como alegam os agravados, teria aliciado o funcionário? A contratação pela Ribeiro de Maria ocorreu 6 meses após a demissão sem justa causa de um funcionário dispensável. A toda evidência, não se trata de um aliciamento de ex-funcionário. Trata-se de uma demissão pela PREA com posterior contratação por outra sociedade e não pela ADM Brasil após a oferta de serviços na região. E, por fim, também, necessário desfazer a falaciosa alegação de que a ADM Brasil teria contribuído para a concorrência desleal com a PREA. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a notícia crime apresentada pela PREA, em face de Weber e de Fábio de Maria, para alegar crime de concorrência desleal, ilícitos penais de concorrência desleal, foi arquivada em maio de 2021, muito antes da pretensa exclusão da ADM Brasil dos quadros societários da PREA e muito antes do ajuizamento desta ação. A despeito disso, a PREA e os demais réus expressamente alegam que haveria potencial crime de concorrência desleal na ação de origem e no agravo de instrumento, mesmo após terem ciência do arquivamento dessa notícia-crime. O delegado de polícia local reconheceu que não há nenhuma conduta típica e nenhum crime de concorrência desleal.
essa informação é trazida aos autos de maneira bastante falaciosa pelos agravados. Além disso, a Ribeiro e de Maria, que seria a suposta sociedade que poderia praticar atos de concorrência desleal, como já ressaltado, presta serviços de engenharia, não é uma concorrente da PREA, é uma sociedade prestadora de serviços da região. E o que a Ribeiro de Maria fez? Ela prestou serviços de instalação, para a instalação de uma escola de kitesurf em um terreno próximo ao Rancho do Peixe, administrado pela PREA. E quem é essa escola de kitesurf? A escola de kitesurf é o Rancho do Kite, que até meados de 2020 funcionava no terreno da PREA e locava um espaço no Rancho do Peixe. E por que essa escola teve que se deslocar para outro terreno? Porque a administração da PREA e os sócios majoritários, sem qualquer justificativa financeira ou econômica, decidiu despejar e romper o contrato de locação do Rancho do Kite. Se o Rancho do Kite se deslocou para outro terreno, isso se deve exclusivamente por decisão da PREA e da sua administração. Eventualmente, ela veio a contratar os serviços da Ribeiro de Maria para se instalar nesse local. Porém, a Ribeiro de Maria não deu causa ao despejo do Rancho do Kite da localidade em que se encontrava, dentro do Rancho do Peixe. Isso se deu por decisão da administração da PREA. Ou seja, nunca houve qualquer prática de concorrência desleal. A Ribeiro de Maria, que tem atividades completamente diversas da PREA e que tem o senhor Fábio de Maria como sócio, apenas prestou serviços a uma sociedade que presta serviços de escola de kitesurf e da qual nem a ADM Brasil, nem o Fábio de Maria são sócios. Ou seja, não há nenhum fato de concorrência desleal que justificasse a exclusão da ADM Brasil dos quadros da PREA. Na verdade, o que ocorre é que a exclusão extrajudicial é mais um ato de retaliação da administração por ter a ADM Brasil iniciado atos de investigação da rotina societária, por ter investigado desmandos praticados pela administração, por ter iniciado um procedimento para a produção antecipada de provas e, após concluir que os administradores causaram prejuízos à PREA, ter ajuizado uma ação de responsabilidade em face desses administradores para pleitear indenização em benefício da sociedade. A exclusão se deu como retaliação pelo exercício do direito da ADM Brasil de fiscalização da rotina societária e de substituição processual da PREA para obter indenização em favor da própria sociedade pelos prejuízos causados pelos administradores em descumprimento dos seus deveres fiduciários e das obrigações enquanto administradores da sociedade. Não há nenhuma falta grave. Trata-se exclusivamente da insatisfação da administração e dos sócios majoritários quanto ao exercício desses direitos de sócio da ADM Brasil. Então, feitos esses breves esclarecimentos fáticos, eu encerro minha exposição e peço o provimento do presente agravo de instrumento para a reforma da decisão agravada e suspensão dos efeitos da Assembleia que deliberou pela exclusão da ADM Brasil dos quadros societários da PREA até o julgamento definitivo da demanda. Agradeço pela palavra. Obrigado, doutor Luiz Fernando Batista. Parabéns pela sua sustentação. Eu passo a palavra, então, ao doutor Rafael Mota. Não estou vendo mais aqui, doutor Rafael. Eu estou aqui, excelência. Pronto, o senhor está com a palavra, tem um prazo também de 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Aqui agradeço e saúdo a senhora desembargadora Jane Ruth, de Queiroga, também o senhor desembargador Lopes, o desembargador Djalma, e o senhor desembargador relator Francisco Jaime, também a doutora Andréa Coelho, defensora pública, doutor Emanuel Girão, que tem uma alegria de ser meu colega na Universidade de Fortaleza como professor, e também
ao doutor Luiz Fernando, advogado da parte agravante, e todos os colegas advogados que estão na sessão. Eu serei bastante breve. Aqui nós temos uma situação muito clara no que diz respeito à prova, no que diz respeito a direito e no que diz respeito às decisões. Nós tivemos a seguinte situação. Há uma prova bastante bem construída de que os agravantes, de fato, através desse funcionário da empresa, tiveram acesso a informações sensíveis da empresa, que denotavam, inclusive, questões de ocupação e outras coisas mais, que são extremamente sensíveis no mercado bastante competitivo, como é o mercado daquela região e daquele litoral específico, em que qualquer informação que me leve a ter uma política mais interessante de cortesias ou de preço pode fazer uma diferença tremenda na concorrência local de prestação de serviço de hotelaria e pousada. Diante disso, essas informações foram levadas para fora da sociedade, inclusive, até pela narrativa dos agravantes, fica claro a ligação muito íntima entre um dos sócios excluídos da empresa, da companhia, da sociedade, com a concorrência. Veja que ele tem uma empresa de engenharia que, por sua vez, presta serviços, e até os nomes são bastante parecidos, rancho aqui, rancho acolá, vizinhos. Então, a gente tem aí, por mais que ele não formalize, não apareça formalmente como sócio da empresa, ele tem um vínculo e uma conexão muito direta, já que ele, assumidamente, presta serviços de engenharia para aquela empresa, para dizer o mínimo. Não bastasse isso, todo o processo de exclusão foi devidamente legal, atendendo ao regramento legal, atendendo a princípios constitucionais, como contraditório. Marcou-se a Assembleia, por maioria societária, percebeu-se que a facto societatis, o desejo, a vontade, a fiducia, a confiança entre sócios já não existia mais, e, diante disso, operou-se a exclusão daqueles sócios. Buscar hoje a alteração desse quadro, que já se consolidou há mais de 1 ano e meio, né? Nós estamos falando de um evento do ano passado, do primeiro semestre do ano passado, é algo completamente desprovido de lastro fático e jurídico. Não bastasse isso, o juiz de primeiro grau foi muito preciso na decisão que nega a tutela, e eu vou pedir licença a Vossas Excelências para fazer aqui uma breve leitura de um fragmento da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. À época, o feito contava com a relatoria da eminente desembargadora Lira de Ramos de Oliveira, e na decisão em que ela indefere o pedido de suspensividade, ela é muito clara e muito precisa, aspas, a imputada prática de justa causa decorre de atos em prejuízo da sociedade preá, loteamento e pousada limitada, e de concorrência desleal foi acolhida pelos sócios votantes, não permitindo as provas constantes dos autos e do atual instante probatório concluir pela probabilidade do direito autoral pugnado pela nulidade de deliberação proferida em Assembleia, demandando-se maior dilação probatória e cautela. Temos que lembrar, e é muito oportuno lembrar, que nós estamos diante, excelentíssimo senhor desembargador Jaime Medeiros, de um agravo de instrumento que está analisando uma decisão em caráter precário, uma tutela de urgência. Haverá ainda toda instrução no feito de primeiro grau. E, hoje, reverter essa decisão é ignorar a capacidade soberana da Assembleia, que, analisando as situações, verificando a gravidade do fato praticado, indiscutivelmente nocivo ao interesse da sociedade, decidiu por maioria, repito, maioria societária, de excluir a DPM do quadro societário. Então, nós temos uma decisão da Assembleia exercendo sua soberania, nós temos uma decisão de primeiro grau muito bem calibrada que nega a tutela de urgência, e nós temos uma decisão de segundo grau que, igualmente muito bem ajustada e fundamentada, nega o efeito suspensivo. Então, está muito claro que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, objeto desse agravo de instrumento, perigo na demora e risco, não existe. Não existe nenhum dos dois. Ambos são inexistentes no presente caso. Não há nenhuma probabilidade de direito, todo o trâmite de exclusão seguiu o rito adequado, normal, lícito, legítimo,
e não há qualquer perigo na demora que justifique a concessão da tutela de urgência. A lembrar, inclusive, que a ação de primeiro grau correrá, seguirá, e lá na instrução, o juiz que está perto do feito, perto das partes, perto do evento, vai ter condição de decidir isso a seu tempo e modo. Então, fica aqui, mais uma vez, o pedido da parte agravada de indeferimento total do agravo nos termos já requeridos. Muito obrigado a todos, desejando uma feliz quarta-feira a todos e muito obrigado pela paciência de me ouvir. Um forte abraço e muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael, parabéns pela sua sustentação. Eu passo a palavra, então, ao relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Muito obrigado, Excelência. Inicialmente, cumprimentar os nobres advogados por suas sustentações orais, combativas, e que demonstram que seus constituintes estão muito bem assistidos juridicamente. Excelência, peço licença para a leitura da emenda. Agravo de instrumento, exclusão de sócio da sociedade, indeferimento de antecipação de tutela no juízo a qual, ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados, nulidade em Assembleia Geral Extraordinária não comprovada, recurso conhecido e desprovido. No caso aqui, Excelência, como muito bem exposto pelas partes, né, nos coube a análise da decisão judicial e ela está muito bem fundamentada, muito bem acimentada no quadro que se demonstra nos autos. Veja bem, a exclusão do sócio se deu por assembleia, onde a parte adversa teve toda uma ampla defesa garantida. Ela apresentou, inclusive, manifestação na referida assembleia, que por mais de 60% dos votos entendeu pela exclusão da ADM. Com relação a um pedido que há também no feito sobre eventuais proventos, dividendos ou alguma remuneração, ela ainda não foi apreciada no juízo de primeiro grau e a sua análise aqui corresponderia à supressão de instância. Então, feitos esses esclarecimentos, Excelência, e lido o meu voto, eu proponho a apreciação dos meus pares. Obrigado. Obrigado, desembargador Jaime. Eu ratifico o voto, já acompanhando Vossa Excelência, e passo, então, a palavra ao desembargador Lopes. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo os meus cumprimentos a todos desta Câmara, todos os colegas. Meus cumprimentos ao doutor Luiz Fernando Batista Iá, advogado da parte agravante, e ao doutor Rafael Mota, também advogado neste feito dos agravados. Eu já votei previamente e, neste momento, confirmo o meu voto dado provisoriamente. É como voto. Obrigado, desembargador Lopes. Então, vou ler aqui o resultado, que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Obrigada, senhores. Bom dia a todos. Muito obrigado a todos. Muito bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, obrigada. O próximo da pauta é o 111. Doutor Erison Tadeu... sim, mas antes... Aquele advogado já foi embora, né? Tá. Doutor Erison Tadeu Araújo Holanda. Está virtual? Que aqui presencial não tem mais ninguém, nenhum advogado, aliás. Vou ler aqui, então, é o agravo de instrumento 062-1399-91-2023, da terceira vara civil da comarca de Sobral. Agravante é o Raimundo Nonato de Castro, advogado Erison Tadeu Araújo Holanda, agravado Banco Agibank S.A.,
advogado Wilson Salles Belchior, e agravado Banco BMG S.A., advogado Rodrigo Scopel. Relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Doutor Hélio está, então ele não está presente. Eu vou ler, todos já votaram, né? O senhor gostaria de ler, desembargador Jaime? Eu posso só ler o resultado? Todos já votaram provisoriamente. Acho que o resultado seria suficiente, senhor. Tá, Né? obrigada. O caso é bem simples, é um agravo, mas que foi julgado prejudicado, tendo em vista a apelação da sentença de mérito no primeiro grau. Certo. Então, a Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso. Pronto. Próximo da pauta, esse aqui dispensaram, né? É o 14, é da minha relatoria, doutora Ana Beatriz Santos Oliveira. Está presente, doutora Ana Beatriz? Sim, excelência. Certo. A apelação é 026-0209-08-2020, da 27ª Vara Cível. Apelante é Wagner da Silva Carvalho, advogado Jonathan Bezerra dos Santos, advogado Diego Victor Lobo Silveira, apelado Hipercard Banco Múltiplo S.A., advogada Enia Angé Soledad Bittencourt de Araújo. Relatoria Jane Ruth Maia de Queiroga. Doutora, a senhora... você conseguiu falar com ela? A decisão aqui está sendo negando o provimento. Pronto, então eu dispenso a sustentação, excelência. E todos já votaram, né? Então, eu vou ler aqui só o resultado, que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Ok. O próximo é o 90, o último, né? Ou esse aqui vai ser? Tá. O 85, também a senhora, né? Representando a parte apelante. É a apelação 0050-476-78-2021, da 2ª Vara da Comarca de Acopiara. Apelante é Banco Itaú, advogada N.A.G. Soledad Bittencourt de Araújo, apelado Francisco Rodrigues da Silva, advogada Mara Suzy Bandeira de Almeida, relatoria desembargador Lopes de Araújo Filho. Todos aqui já votaram. Que eu posso falar isso daqui, desembargador Lopes? É 80. Ela está representando a apelante. O banco, isso. Certo. Eu leio apenas a ementa, viu? Na parte do não, é porque ela preâmbulo. vai fazer sustentação. Sim, ela vai fazer, né? Mas como ela não está beneficiando, porque a gente já votou nesse daí, e está dando provimento ao apelo. Não é não? Mas então foi anotado errado. Improvido, é. Tá, porque aqui está anotado dar-lhe provimento. Então foi a anotação equivocada aqui do resultado. Tá. Então, posso iniciar, excelência? Pode sim. Pronto, obrigada. Bom dia a todos, meus cumprimentos aos ilustres desembargadores, aos meus colegas advogados que nos assistem e também aos serventuários da Justiça. Na presente demanda, excelências, a parte apelada, ela alega em sua inicial que ela sofreu com alguns descontos que, segundo ela, foram indevidos em seu benefício, uma vez que ela não teria contratado um empréstimo consignado junto ao banco apelante, e tampouco autorizou esses descontos. Inicialmente, o banco ele levantou a preliminar de cerceamento de defesa porque ele entende que teve o seu pedido de realização de audiência de instrução e julgamento negado de forma indevida pela magistrada de primeiro grau, porque ele considera uma prova necessária para que possa comprovar os fatos por ele trazidos nos autos, razão pela qual ele requer a anulação da sentença e que o processo retorne ao juízo de primeiro grau para que seja realizada essa audiência.
Mas caso esse não seja um entendimento, quanto ao mérito, o apelante ele vem apenas reforçar as informações presentes no recurso acerca da ausência de ato ilícito que tenha sido praticado por ele, querendo inclusive destacar que a parte apelante, a parte apelada, perdão, ela recebeu o valor do empréstimo contratado em sua conta, uma conta de sua titularidade, e conforme já mencionado no recurso, esse valor foi depositado em uma conta da Caixa Econômica, ou seja, é uma instituição diversa da apelante. Dessa forma, resta evidente a inexistência de fraude, justamente porque o banco apelante ele não teria como ter acesso às informações da conta da autora sem que ela tivesse, de fato, fornecesse essas informações. Desse modo, excelências, não há qualquer defeito na prestação de serviço por parte do banco, uma vez que restou evidenciada a regularidade na contratação, bem como o banco entende que não há que se falar em danos materiais, uma vez que a cobrança foi legítima, ainda que não haja o contrato físico que tenha sido apresentado nos autos, ainda assim houve um negócio jurídico entre as partes, o que foi demonstrado através do recebimento dos valores por parte da apelada. Mas caso esse não seja de entendimento de Vossas Excelências, o banco requer que a indenização ela seja retirada, a indenização por danos morais, uma vez que esses demandam um sofrimento intenso, que tenha de fato causado sequelas emocionais à parte autora, o que ela não conseguiu comprovar. E é pelo exposto que o banco vem requerer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando improcedente a demanda. É o que requer, excelências. Obrigada, doutora Beatriz, parabéns. E passo a palavra, então, ao relator, desembargador José Lopes de Araújo Filho. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos à doutora Ana Beatriz Santos pela sustentação oral. E passo a ler a ementa na sua parte do preâmbulo. Direito do consumidor, apelação cível, ação declaratória de inexistência de débito e condenação em danos morais e materiais, preliminar de nulidade da decisão por ausência de anúncio do julgamento antecipado não acolhida, negócio jurídico firmado com a instituição financeira mediante fraude, perpetrado por terceiro, inexistência de contratação, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva, dever de reparar o dano, danos morais presumíveis em ré ipsa, arbitrados em R$3.000 na origem, manutenção, atualização monetária de juros, súmula 43 do STJ, súmula 54 do STJ e artigo 398, acumulado com a súmula 362 do STJ. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal. Tratando-se de indenização por danos morais, arbitrada em face da responsabilidade civil extracontratual, dada a inexistência de contrato válido, o termo inicial dos juros de mora será o evento danoso, súmula 54 do STJ, e da correção monetária, por sua vez, a data do arbitramento, súmula 362 do STJ, conforme sentenciado no primeiro grau. Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença na íntegra. Por derradeiro, tendo em vista o improvimento do recurso, majora o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação. Como voto, excelência, e submeto... Não submeto, porque já sou o último a votar, né? Não, quem vai agora é o Djalma e o Jaime. Certo. Então, desculpe. Então, submeto aos meus pares a este meu voto. Obrigado, desembargador Lopes. Eu passo a palavra, então, ao desembargador Djalma Teixeira Benevides. Obrigado, presidente. Eu já votei previamente, concordando expressamente com o querido desembargador relator, desembargador Zé Lopes. Eu ratifico o meu voto.
Obrigado, desembargador Djalma. Passa a palavra ao desembargador Jaime. Obrigado, Excelência. Cumprimentar a doutora Beatriz Oliveira por sua sustentação. Seja sempre bem-vinda à nossa Câmara. Excelência, com relação ao processo, eu acompanho o voto do relator. Obrigado, desembargador Jaime. Então, o resultado que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Ok, excelência. Doutora Ana Obrigada. Beatriz vai fazer a sustentação no próximo, né? Isso. É o 99. É a apelação 0200-310-2022, da Vara Única da Comarca de Ipu. Apelante Francisca Pedro da Silva, advogado Denilson Antônio Martins Costa, apelado Banco Itaú, consignado S.A., advogado N. Ange Soledad Bittencourt de Araújo, e relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, doutora Ana Beatriz, representando a parte apelada, que é o Banco Itaú. A senhora dispensa o relatório, doutora? Dispenso. Tá, então, passa a palavra, a senhora está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos, fica à vontade. Obrigada. Nesse caso, alega a parte apelante que teve prejuízo decorrente de descontos em empréstimo, decorrentes de um empréstimo consignado registrado em seu nome, que ela também sustenta não ter firmado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. Mas a realidade, excelências, é que o contrato ele foi de fato firmado pela parte apelante, o que foi demonstrado nos autos, sendo inclusive já demonstrado que ela recebeu o valor do empréstimo em sua conta bancária, o que foi apresentado através do comprovante de depósito do valor na conta dela, em uma conta de sua própria titularidade. Portanto, não é crível que a alegação da parte autora seja verídica acerca de que ela desconhece esse contrato que foi realizado com o banco, visto que, como já foi mencionado, houve essa disponibilização do valor do empréstimo na sua conta e, até o momento, esse valor não foi devolvido. Eu chamo a atenção também para o fato de que o documento que foi apresentado pela autora no momento da contratação, ele corresponde exatamente ao documento que foi juntado à peça inicial, o que, portanto, afasta a possibilidade de que ela alega de que tenham sido fraudadores que tenham se apropriado desses documentos e, assim, efetuado o vínculo contratual. E, por fim, convém destacar apenas que as assinaturas constantes nos documentos procuratório e também nos documentos pessoais da parte apelante são idênticos à assinatura dela constante no contrato, razão pela qual não há necessidade de perícia, no caso em análise, como sustentado pela parte apelante em suas razões. Dessa forma, restando comprovada a legitimidade dessa contratação, o banco vem requerer que seja desprovido o recurso da parte apelante para que seja mantida a sentença de primeiro grau. É o que requer, excelências. Obrigada, doutora Beatriz, parabéns mais uma vez. E passo a palavra, então, ao relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Obrigado, Excelência. No presente caso, doutora Beatriz, nós não estamos aqui discutindo acerca do mérito do contrato, da legitimidade da contratação, etc. A questão aqui foi um julgamento antecipado da lide sem o devido anúncio e, bem como, sem análise de um pedido de prova pericial consistente em exame grafotécnico. Por isso, nós estamos anulando a sentença, caso este que tenha a seguinte emenda: direito do consumidor civil e processual civil, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, combinado com repetição de indébito e indenização por danos morais, descontos indevidos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, inexistência de anúncio de julgamento antecipado da lide, ausência de análise do pedido de prova pericial, imprescindibilidade da produção para aferir a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, matéria de ordem pública, receamento de defesa evidenciado, violação aos direitos e garantias fundamentais do devido processo legal, acesso à justiça, ampla defesa e contraditório, tema repetitivo,
1061 do STJ. Nulidade do processo a partir da sentença. Recurso conhecido e provido, sentença anulada. É o meu voto, excelência, que põe à disposição dos meus pares. Obrigada, desembargador Jaime. Eu ratifico meu voto dado provisoriamente, acompanhando Vossa Excelência. E passo a palavra ao desembargador José Lopes. Já votei provisoriamente e acompanho o voto do relator. Como voto? Eu vou ler, então, o resultado, que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Para dar-lhe provimento? Não. Não é para dar-lhe provimento, para não pedir para anular, pediu? É para dar provimento parcial, né? No caso, apenas em relação à perícia, porque houve o pedido também de anulação. Conhecido e provido, sentença anulada, nos termos do voto do relator. Pronto. Obrigada, doutora Ana Beatriz. Esse era o último processo da pauta de sustentação. Vamos, então, aos processos que falta algum dos desembargadores, algum dos julgadores votar. Iniciando pelos extra-pauta, nós temos aqui o processo 24, é um conflito de competência 0003-889-17-2023, da 8ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Deixa eu ver aqui o 24. É da minha relatoria. Falta aqui desembargador Djalma e desembargador Lopes votarem. Qual é o número desse aí? É o da ordem dos conflitos, extra-pauta, é o 24. É a súmula 39. Tá bom. Obrigado, senhora presidente. Neste processo, eu gostaria de levantar uma questão de ordem pela necessidade de prévio encaminhamento dos autos à PGJ. Já visto que a parte interessada, alimentanda, é relativamente incapaz. Nasceu em 29 de janeiro de 2007, portanto, com 16 anos de idade. As folhas 117 da ação originária. Isso com fundamento no artigo 178, inciso 1 do CPC, combinado com o artigo 282, para 2 do regimento interno do tribunal, aliás, parágrafo 5º do regimento interno do nosso tribunal. Tá, então eu retiro ele de pauta. Ok. O outro é o... Foi? Pronto, então esse era um do extra-pauta. O da pauta mesmo, está faltando 24. Deixa eu verificar aqui qual é. O 24 é o 012-4433-07-2018. Está faltando votar desembargador Lopes. Muito obrigado, senhora presidente Jane Ruth. Neste processo, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, e assim como voto. Tá, obrigado, desembargador Lopes. Então, aqui a Câmara, por unanimidade, não conheceu do recurso. Próximo. O 88, da relatoria do desembargador José Lopes de Araújo Filho. É a apelação 047-0029-82-2011. Está faltando desembargador Djalma e desembargador Jaime votarem. Pela ordem, então, eu passo a palavra ao desembargador Djalma. Jaime? Não? Não, o senhor é o primeiro, desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Desculpa aí. Eu analisei esse processo e eu peço vênia para discordar em parte do voto proferido pelo nosso desembargador relator, porque o juiz de primeiro grau reconheceu a incidência
nesse caso, do dano material e do dano moral. Nesse caso, a conta foi invadida e foi retirado R$100 mil da conta poupança do autor. Então, particularmente, eu considero que, para não existir dano moral, também não deveria existir o dano material, porque aí o banco, era como se a gente entendesse que o banco não tem culpa. Porque, como a culpa é objetiva, como foi muito bem posto do voto do nosso relator, a culpa é objetiva. O dano moral é inherente, então não precisa ser provado. O fato da conta ser invadida e o valor ser retirado, e o banco não reconhecer e não restituir, eu entendo que incide o dano moral. Então, a minha única diferença em relação ao voto do nosso relator é que nesse caso, eu admito a incidência do dano moral no valor que já está documentado nas nossas decisões em R$5 mil. Eu não sei se o meu amigo desembargador Zé Lopes concorda ou não para incluir isso no seu voto. Passa a palavra ao desembargador Lopes. Muito obrigado, desembargadora Jane Ruth. E eu ouvi atentamente o voto do colega Djalma e eu vou pedir devolução para mim com vista para reexaminar essa questão dos danos morais. Ok. Então, Vossa Excelência, desembargador Jaime, deixa para votar na próxima, né? Sim. Passa o outro processo, tem outros? É o 126, o desembargador Jaime. Apelação 020-11-50-70-2022, da Vara Única da Comarca de Lavras da Mangabeira. Eu já votei, está faltando o voto do desembargador Lopes. Tem a listazinha do registro? Que é o dígito 70. Neste processo, quando eu examinei ontem, não havia aliás, havia uma majoração dos danos para o valor de, salvo engano, R$2 mil. Mas o digno desembargador relator, o desembargador Jaime, já retificou para R$5 mil, de forma que eu acompanho o relator. É como voto. Obrigado, desembargador Lopes. Então, aqui a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. Pronto, esse era o último processo. Excelência, com relação a essa observação do desembargador Lopes, há realmente uma propriedade na preocupação dele. É que realmente, aqui no corpo do acordo, quando a gente vê lá no acórdão em si, né, há uma incorreção aqui que diz, a fim de majorar o valor arbitrado a título de reparação de danos morais para o importe de R$2 mil. Então, vou deixar já consignado que vou corrigir esse erro material
porque o julgamento foi realmente no sentido de majorar, né, conforme o parágrafo acima, de R$ 1.500 para R$ 5.000. Mas aqui no acórdão consta R$ 2.000. Então, declaro já retificado esse valor para R$ 5.000. Nós o faremos apenas aqui, essa correção, viu? Agora mesmo eu vou providenciar com a assessoria para a correção dessa discrepância. Viu? Mas foi muito bem observado pelo desembargador Lopes essa divergência no acórdão, mas o que se está julgando aqui é a majoração dos danos morais para R$ 5.000. Obrigada, desembargadora, só em relação a esta correção, já foi corrigido aqui, eu estou verificando. Se o desembargador já no acórdão, né? Já está corrigido. Então está certo, ótimo. Pronto, então aqui já foram feitos todos, não tem mais nenhum processo pendente. Eu só anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório, previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pauta, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos votos dos relatores. E hoje, para fazer aqui o registro, né, na ata, são tantas homenagens que eu fiz até uma lista, viu? Uma lista aqui dos homenageados. Muito feliz com tanta notícia boa para a gente registrar, né? Votos de parabéns. Eu fiz aqui essa listazinha, mas eu acredito que seja da vontade de todos. Eu vou ler para aprovação, mas eu já, de antemão, já acredito que seja de todos de interesse de dar os parabéns pelos as homenagens, né, reconhecendo os méritos, os valores e o trabalho prestado pelos julgadores aqui nas comarcas por onde andaram. Mas o primeiro voto de parabéns que eu sugiro aqui é pela posse do ministro Teodoro Silva Santos, no Superior Tribunal de Justiça, né? Então, quer dizer assim, um sonho, né, realizado por ele, e o reconhecimento de todo o trabalho, de toda a sua competência, qualificação, e realmente nos deixa muito orgulhosos, né? Como sendo uma pessoa aqui da nossa terra e do nosso tribunal. Então, o primeiro voto aqui de parabéns, e o desembargador Jaime aí está nos representando, a terceira Câmara, estenda nossos parabéns da terceira Câmara de Direito Privado. E o segundo voto de parabéns ao desembargador Abelardo Benevides, desembargador José Lopes, que receberam o título de cidadão de Brejo Santo. Isso foi uma festa, né? Uma festa muito bonita, vi as fotos, muito festejada, e que contou também com mais uma homenagem ao desembargador Francisco Jaime e desembargador Everardo Lucena, né? Quer dizer, a nossa Câmara aqui ficou... Olha, os registros aqui, ó, são 3 da nossa Câmara, que é o desembargador Lopes, desembargador Djalma e desembargador André, que eu vou ler aqui ainda. E desembargador Everardo, né, que é da terra de Brejo Santo, receberá a comenda Coronel Basílio, não é isso? Pela Câmara Municipal de Brejo Santo. E ficamos muito felizes pelas homenagens que vocês receberam, né? Sei que é o trabalho que vocês desempenharam na comarca, todos vocês, o Everardo é porque é da terra, né? Ele é natural de Brejo Santo. E vocês porque prestaram o relevante serviço na comarca, né? E muito me deixo feliz e honrada de participar, de estar com vocês aqui na Câmara e saber de tão belíssimo trabalho que fizeram. E, em seguida, aqui, o outro parabéns seria para o desembargador, mas eu vou dizer todas as minhas listas aqui, e aí eu vou passando a palavra, cada um vai comentando. Parabenizado pelo desembargador André, ele está participando do lançamento do livro Agenda Brasileira, Racismo, e ele tem um artigo que está publicado nesse livro, sobre discriminação racial, no qual um dos coautores da edição é o desembargador André. Contribuiu com um artigo acadêmico sobre ações afirmativas e também pela entrevista concedida ao CETV no Dia da Consciência Negra, pela participação representando o Tribunal de Justiça no 6º ENAJUM, Encontro Nacional de Juízes e Juízes Negros, e no 3º FONAJURD, Fórum Nacional de Juízes e Juízes contra o racismo e todas as formas de discriminação, que acontecerá nos dias 22 a 24 de novembro, por isso é o motivo da sua ausência. Então, quer dizer, estamos muito felizes com todas essas homenagens e essas participações em grandes eventos,
de vocês, e nosso parabéns, e o registro que eu faço é esse pedido de parabéns a todos. E vou passando aqui a palavra ao desembargador Lopes, e na sequência. Muito obrigado, desembargadora. Eu me acosto a estes parabéns, esta congratulação aos colegas, desembargador Jaime, desembargador Everardo, desembargador Abelardo Benevides Moraes. E realmente foi uma festa muito bonita, uma solenidade muito bonita. E também as congratulações ao nosso desembargador André Costa, que hoje está em Brasília e vai participar do lançamento deste livro, em cujo interior se encontra um artigo dele. Os nossos parabéns. E ao desembargador Teodoro, né, que logo mais, eu não me lembro aí o horário, vai... 5 horas. 8 horas? 5. 5 horas, né? Então, por este novo ciclo da vida dele junto ao STJ. Eu sei que não vai ser tão fácil, né? Mas nós pedimos a Deus que lhe ilumine, que lhe oriente em todos os momentos das decisões que irá prolatar. Meus cumprimentos a todos e meus parabéns. Ainda tem mais algum aí que eu esqueci? O Jaime, você só falou, e Everardo? Falei. Pronto. Doutora Jane, eu também gostaria de dar uma palavrinha. Pronto, doutor Emanuel, pode falar. Em nome do Ministério Público, eu queria acompanhar os votos de parabéns ao doutor Teodoro, né, que é egresso do Ministério Público, meu amigo do Ministério Público, na Unifor, né? Muitos não sabem, mas um dos assessores do Teodoro é o meu irmão mais novo, né, o Eduardião, trabalha com ele há muito tempo, que é professor também. Então, muito merecida a indicação do desembargador Teodoro. Parabenizo também os desembargadores que foram reconhecidos lá em Brejo Santo, né, do Peter Lopes, doutor Jaime, Everardo Lucena, homenagem muito merecida, e todos os votos de congratulações que a Câmara propôs. Em nome do Ministério Público, eu gostaria de me acostar e ratificar também. Então, parabéns para todos. É muito bom trabalhar aqui nesta Câmara, né, que pela competência, pela leveza, pela harmonia e pelos votos bem fundamentados, né, que a gente acompanha e é sempre um aprendizado. Então, muito parabéns a todos pelas justas homenagens. Obrigada, doutor Emanuel. E desembargador Jaime? Excelência, eu endosso as palavras de todos aqui, dispensando seria qualquer acréscimo da minha parte, né? Todas as homenagens foram merecidas, justificadas, e com relação ao já podemos admitir ministro Teodoro, não se preocupe que eu levarei o abraço de todos, né, ao conhecimento. Obrigado. Desembargador Djalma, quer falar alguma coisa? Obrigado, presidente. Eu já falei inicialmente, mas eu reafirmo, né, que tenho pena de não poder estar em Brasília para abraçar pessoalmente meu amigo Teodoro Silva Santos, nosso ministro do STJ, e abraçar pessoalmente o meu amigo Raul Araújo Filho. Eu teria muita honra de estar lá, mas infelizmente não pude. Como eu teria também muita honra de ter ido ao Brejo Santo, abraçar o Lopes, abraçar o presidente Abelardo, abraçar o desembargador Lucena, também que foi homenageado, e o meu direto amigo Jaime Medeiros Neto, meu colega do destacado concurso dos 13, né, que também foi homenageado por seu trabalho, pela sua produção lá no município de Brejo Santo. Eu queria fazer apenas um destaque da capacidade de trabalho que tem mostrado o desembargador Abelardo Benevides Moraes, porque ele é realmente incansável, né? Eu tenho admirado muito o filme de gestão dele e também a sua capacidade de trabalho. A Abelardo está em todo canto, a todo momento. É realmente uma
um fôlego invejável, né? E a gente só tem que parabenizar, porque até aqui é uma pessoa que tem lutado muito pelo engrandecimento do Poder Judiciário, pelo melhoramento do Poder Judiciário, pelo melhoramento do atendimento ao jurisdicionado e, a bem da verdade, é o desejo de todos nós. É o desejo do tribunal, é o desejo do Ministério Público, é o desejo da Defensoria Pública, é o desejo do jurisdicionado, e cada dia mais a justiça se aproxime das pessoas. Pelo menos assim foi o que eu sempre fiz como juiz, foi abrir todas as portas para que todas as pessoas pudessem entrar nos fóruns. Onde eu fui juiz, eu tive, não sei se a felicidade ou a infelicidade, de ser juiz sempre em comarca de vara única. Toda a minha estada no interior, de primeira, segunda e terceira instância, foi em comarca de vara única. Então, eu sempre abri a porta do fórum. E o que eu vejo no desembargador Abelardo é que tem uma vontade de aproximar o Poder Judiciário do jurisdicionado. E a tua capacidade incansável de trabalho. Então, fica aqui o meu registro e os meus votos de parabéns a todos esses valorosos colegas que tiveram seus nomes reconhecidos. E cada um de nós aqui foi juiz no interior, no sertão. Cada um de nós sabe as dificuldades enfrentadas nessas comarcas sem condição, comarcas sem um atrativo, sem um lazer, sem nada. Às vezes sem casa digna para morar, né? Até o grande Zé Maria Melo não tinha sequer uma casa onde a gente morar. Como o desembargador Zé Maria, a gente passava fora de casa para trabalhar. Muito bem, mas a gente sabe da dificuldade. E não nada é mais prazeroso do que a gente ter o reconhecimento desse trabalho difícil, né, que a gente fez no interior, e saber que a gente pode retornar nessas comarcas e olhar para todos de cabeça erguida, e ter o seu nome respeitado pela coletividade, não só pelos advogados, pelo Ministério Público, mas por toda a coletividade, né, porque o juiz é também quase que um ente de pacificação social também, sem sombra de dúvida. Então, essas comendas, essas homenagens, essas medalhas, esses títulos de cidadão outorgados a esses valorosos colegas, eu acho que eles vão calar fundo no coração de cada um, porque nada mais importante na vida do que ter conhecimento do trabalho, né? Por parte daqueles a quem a gente dedica esse trabalho. Então, parabéns a todos e muito obrigado. Obrigada, desembargador Djalma. Excelência. Com a palavra, doutora Andréa. Muito obrigada, desembargadora. Eu queria ratificar todas as palavras bonitas e sensíveis dos integrantes dessa Câmara, que a Defensoria Pública também deseja os parabéns e tenho certeza que o ministro fará um belíssimo trabalho, como ele já vinha fazendo aqui na primeira Câmara de Direito Público, a qual eu atuo como titular e tive a honra de conviver com ele muito proximamente. E os demais desembargadores foram homenageados, muito justas as homenagens, e esperamos que a Corte continue assim com essa capacidade de julgadores dessa monta, né? Então, muito obrigada, desembargadora. Obrigada, doutora Andréa. Eu queria só também lembrar que do juiz, magistrado, que também foi homenageado junto com vocês, doutor Newton, né? Sim. Também... A comarca de Brejo Santo, e recebeu o título, né, de cidadania. Ele recebeu também o título de cidadania e foi empossado já na segunda vara civil que foi instalada naquele dia, segunda-feira. E a outra homenagem é do ministro cearense, até aqui o tema é até assim, ministro cearense vai assumir como corregedor-geral do TSE, Raul, o ministro Raul. Então, é mais um da terra, né, que tem destaque, e eu queria também colocar aqui como parabenizar o ministro Raul
por ser o novo ministro corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. O desembargador Nonato colocou até essa mensagem aqui no nosso grupo. E eu passo aqui a palavra ao desembargador Lopes para encerrar. Antes de encerrar, o desembargador Lopes queria falar sobre o momento que foi ontem, e todos já falaram, então, depois do desembargador Lopes, a gente encerra. Assim, lógico, claro que alguém quiser falar novamente, né? Desculpa. Bom, e também esse acréscimo agora feito, eu me congratulo com o novo corregedor, né, do STJ, Raul Araújo, e também, qual foi outro aí, que foi o nosso colega lá, titulada, aliás, juiz da comarca de Brejo Santo, que também recebeu o título. Na oportunidade da solenidade, eu ainda quero acrescentar também que o desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes também recebeu o título de cidadão, apenas aqui eu não me referi a ele, mas as nossas congratulações, muito justas, e como o desembargador Djalma falou, numa profícua administração do Tribunal de Justiça, e com muito fôlego, né? Uma hora está aqui, outra em Brasília, outra hora no Cariri. É muito fôlego para ele, mas ele sabe conduzir muito bem, estar conduzindo muito bem este tribunal. Na oportunidade, em Brejo Santo, eu pedi para me manifestar, mas houve um problema lá no cerimonial e terminaram não me concedendo a palavra, e eu gostaria de dizer as palavras que seriam pronunciadas, deveriam, no meu entender, ser pronunciadas lá em Brejo Santo, como agradecimento ao título de cidadão daquele município. Excelentíssimo desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, excelentíssima senhora prefeita municipal Gislaine Landim, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal Ranilson Tavares Neves, e excelentíssimo vereador Francisco Bezerra de Lucena Feitosa, propositor deste título de cidadania a mim, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, excelentíssimas senhoras e senhores, qual o significado desta solenidade para mim e para minha família? Por esses dias, estive avaliando com carinho e gratidão o elevado significado desta cerimônia, por seu caráter honroso, por sua distinção cavalheiresca e pelo sentimento pessoal que provoca. Recebo com enorme e justificada emoção a cidadania de Brejo Santo, porque tornar-se filho honorário desta terra é uma honra sublime e um orgulho benfazejo desses que afagam a alma e encantam o coração. Quem não se sentiria orgulhoso de, mesmo não tendo tido a graça de nascer aqui, em Brejo Santo, tornar-se pela generosidade dos nobres amigos, conterrâneos do Dr. Fernando Leite, magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, e também desse ilustre político da geração contemporânea, o Wellington Landim, figura exemplar de homem público, líder em conteste e lídimo cidadão. A partir de agora, com honra e vaidade cívica, passarei a ser um dos vossos irmãos, integrando-me à história deste município, que, de certo modo, já compartilho porque aqui exerci a magistratura entre os anos de 1994 e 1997. Nesta terra, recebi o afago carinhoso do povo e a fala sincera da verdade sertaneja. Conheci o sentido sublime da lealdade e os benefícios humanos da simplicidade. Bafejaram-me os ventos alegres do sul do Ceará
e a ternura das cantigas que aquecem o coração. Acordei tantas vezes com o canto dos pássaros, vindo das ruas arborizadas, junto com o alarido matinal dos que acordam cedo para iniciar seu labor e, desta forma, ajudar a construir o mundo. Em Brejo Santo, foi gestada minha filha Janine Loane, e aqui decorreu toda a gravidez de minha esposa, Maria de Fátima Silva Araújo. Jarina Ravanessa, minha terceira filha, iniciou suas primeiras letras na escola Paulo Freire e recebeu o título de doutora do ABC. Minhas outras filhas, Jamile Mara e Juliana Cristina, estudaram no Centro Educacional Sabina Gomes de Souza. Por isso, tenho vínculos de afeto familiar com Brejo Santo. A história deste município é antiga e marcante. Fincado no sopé da Chapada do Araripe, teve como primeiros habitantes os índios cariris. Depois vieram os integrantes das entradas, militares e religiosos, que catequizaram os índios e os agruparam em aldeamentos e missões. As terras eram molhadas e ricas, e conforme reza a tradição, nelas se situou Dona Barbosa, Maria Barbosa, destemida fazendeira que construiu casa, plantou e produziu, chegando a fazer fortuna nesta região. Depois chegou ao lugar uma família numerosa, de sobrenome Santos, e a tendência foi que os Santos, em maior quantidade, passassem a predominar quando a velhice se apoderou de Dona Barbosa, afastando-a da cena. E o antigo lugar de terras alagadas, que ficara inicialmente conhecido como Brejo da Barbosa, transformou-se em Brejo dos Santos. E por ser uma terra abençoada pela fertilidade, com o tempo virou simplesmente Brejo Santo, sua denominação definitiva. Seu padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus, que o protege e ilumina. Seu pároco com mais tempo de pastoreio foi o Monsenhor Dermival de Anchieta Gondim, o qual ainda reside aqui. Município reconhecido como um dos maiores produtores de milho e feijão, se destaca por ter uma agricultura diversificada, contando com projetos de fruticultura irrigada de uva, banana e coco, e uma pecuária dirigida para o corte e, sobretudo, para a produção leiteira. Os habitantes desta terra se orgulham de seu desenvolvimento e vão se orgulhar mais ainda. Com a transposição do Rio São Francisco, a grande luta do valoroso homem público Wellington Landim e os benefícios da ferrovia transnordestina, Brejo Santo já começa a dar um salto qualitativo em sua economia e se transformará num polo comercial e produtivo de grande vulto, com capacidade de abastecer o mercado do Ceará e dos estados vizinhos. O campus da Universidade do Cariri, já em funcionamento, com edital publicado para 2 cursos no próximo ano, de 2024. Um deles será o curso de Direito. Indústria renomada de calçados Dili, com capacidade para 3.000 empregos, cuja produção é exportada em 90% para vários países. Já é uma realidade. Povo ordeiro e religioso, terra dos médicos com todas as especialidades, sendo o doutor Francisco Edson de Lucena Feitosa o diretor-geral da maternidade e escola Assis Chateaubriand, aqui em Fortaleza. Assim, que haveria de não se sentir elevado e feliz, sendo acolhido como filho desta terra, detentora de tão bela história e de um audaz caminho feito de lutas, bravuras e conquistas? Generosa natureza dotou estas terras de esplêndidas paisagens. Conhecemos, por estudar ainda meninos, a nossa geografia, a típica vegetação da caatinga nordestina, em que predominam o marmeleiro, o catingueiro, o pau-branco, o mufumbo, o sabiá e a jurema. Mas
onde ainda podem ser encontradas árvores de grande porte, como a aroeira, o camaru, a imburana, o angico e o pau d'arco, além do verde intenso das outicicas e dos juazeiros. O horizonte à tardinha nesta terra vai escondendo um enorme vermelho, cujos últimos raios se projetam contra o perfil das árvores e as torres esguias da igreja e das chaminés. Senhoras e senhores, meus irmãos de Brejo Santo, o homem só alcança o sentido de sua existência quando enxerga os valores da natureza humana e com eles se identifica. Esse olhar amoroso da inteligência sobre a história, as pessoas, a terra, palco de nossa existência, o tempo e a vida, são um enredo eterno dos temas clássicos do destino. Se vocês me perguntam por que estou falando estas coisas da história mais antiga deste município, é porque, ao ser comunicado desta homenagem, me tomei de responsabilidade e compromisso para com minha nova terra. Quero ser, de fato, um filho de Brejo Santo. E os filhos devem conhecer a história de sua mãe. Eu sei que os gestores deste município, a prefeita Gislaine Landim, seu secretariado e os componentes da Câmara Municipal têm exercido a árdua tarefa de defender a história de Brejo Santo, sua personalidade épica, seus privilégios geográficos, o incremento do progresso e o empenho pelo desenvolvimento econômico e social, a despeito das dificuldades que o país e o estado do Ceará vêm historicamente enfrentando. Mas apostamos no futuro e na crença de que tudo haverá de melhorar. Não é à toa que proclamam que a principal profissão do brasileiro é a esperança. Meus amigos e senhores vereadores e convidados desta cerimônia, a providência divina tem sido generosa comigo, semeando o meu caminho de bons momentos de felicidade. Não me deu o destino, porém, ofertas de mão beijada. Tive sempre pela frente grandes desafios. Gosto de encarar a luta e não me acabrunho com as dificuldades. Poderia desfiar aqui minha trajetória de vida e mostrar que não tive carícia gratuita da sorte. Construí com estudo e esforço o meu caminho, passo a passo, do desempenho aguerrido nos bancos escolares ao ápice da atividade judicante no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com responsabilidade e dedicação. Longos foram os caminhos que percorri até este momento de homenagem, que certamente será inesquecível e marcará como sinal eterno o meu espírito e o recesso mais profundo de meu coração. Subo mais um degrau na escalada da felicidade. Quero repartir esta hora de apoteose com a minha família, com os meus amigos que têm sido parceiros destemidos de minha árdua e laboriosa caminhada. Enfrentei com golpes de audácia e obstinação os desafios que encontrei em meu caminho e aprendi cedo a lutar pela vida e a encarar a sorte, sabendo que ela é sedutora e traiçoeira e capaz de nos tomar hoje o que nos dera ontem e a devolver novamente amanhã o que nos arrebatou. Trago na alma a poeira dos livros sobre os quais me debrucei e no peito as cicatrizes das disputas dos concursos, sinais evidentes de que não foi fácil, monótona a trajetória humana que desenvolvi. Estou convencido, e repasso aos que me escutam, que é bom guardar sempre as alegrias da vida e esquecer o que nos foi desfavorável. Olhar sempre para frente, todos os dias buscar o horizonte, porque o alimento dos que vencem é o otimismo. Posso dizer com franqueza clara que herdei de meus pais, Raimunda Soares de Araújo e José Lopes de Araújo, o que me impregnou a personalidade
que não sofri em toda a minha carreira de magistrado nenhum constrangimento à minha linha de trabalho. Amo o povo do Ceará e de minha nova terra e torço por sua construção no caminho do bem, com independência e lucidez. No instante difícil que o mundo vive, marcado pela violência brutal de guerras no Oriente Médio e leste da Europa, pautadas pelo desvario dos inconsequentes, é necessário manter aceso o sonho da paz e rezar para que a concórdia se torne o único objetivo a vigorar entre os habitantes do planeta. Ainda acreditamos que a inteligência da espécie humana vença a irracionalidade. E que em nosso país cresça cada vez mais a certeza de que a educação é o caminho mais seguro para a superação das dificuldades e a verdadeira conscientização nacional. Que o progresso respeite o trabalho das gerações anteriores, que o futuro seja construído na ponta das conquistas do passado e do presente. E tudo se faça pelo roteiro da liberdade, no Estado de Direito, respeitando a lei e a dignidade humana, com justiça social e convergência para o bem comum. Hoje recebo a cidadania de Brejo Santo e me alisto no testamento de ternura desta terra amada. Agradeço à Câmara e ao vereador Francisco Bezerra de Lucena Feitosa a proposição e a aprovação de meu nome para receber este magnífico certificado de cidadania, uma homenagem tão importante para mim. E para mim, este não será apenas um diploma, um título honorífico a ser pendurado na parede. A distinção que Brejo Santo me faz marcará com ferro flamejante da paixão minha alma agradecida, vinculada agora oficialmente à admiração que já era antiga ao compromisso de amor perene a esta terra. Quero colocar este diploma no coração abnegado de cada pessoa que convive comigo, de cada novo ou antigo companheiro da atividade pública e particular, e também de todos os amigos que conquistei na vida. Resta-me agradecer a Deus o dom da vida, sua proteção e ajuda, especialmente para desincumbir-me a contento de meus deveres como magistrado. Agradecer e repartir com minha família todas as luzes deste instante especial. Minha prece de gratidão ao meu saudoso pai José Lopes de Araújo, minha saudosa mãe Raimunda Soares de Anchieta, pelo privilégio da filiação, pela bondade de vida e pela dignidade do exemplo. Minha esposa Maria de Fátima Silva Araújo, meu grande amor e companheira de todas as horas há 44 anos. Me acompanhou em todas as comarcas e nelas residindo e trabalhando como professora e amando a família. Minhas abençoadas filhas, sentido da minha vida, Jamile, Juliana e Janine, aqui presentes, e ainda a Jarina, que reside em Natal, e seu esposo, meu genro, Pedro Henrique, meus netos, Rafael e Pedro José, aqui presente, José Miguel. Amo a todos vocês com toda a força. Agradecendo a minha irmã, Fátima Maria, aqui presente, prestigiando esta solenidade e, ao mesmo tempo, representando todos aqueles da família que não puderam vir. Agradecer também aos meus assessores integrantes de meu gabinete, Álvaro Melo, Michelon, Gilmara Felizmino e Rochelle Caran, todos aqui presentes. A minha mais elevada admiração e reconhecimento pelo esforço, competência e dedicação ao cargo. Agradecer ainda aos servidores com os quais trabalhei no exercício da excelsa função jurisdicional nesta comarca de Brejo Santo. Meu mais elevado sentimento de respeito e de reconhecimento a todos eles. Agradecer ao bacharel, senhor Francisco Bezerra de Souza Feitosa, a sua digna esposa, senhora Nida Lucena Feitosa, os quais me saudaram no meu primeiro contato ao assumir esta comarca, com uma oração ao Sagrado Coração de Jesus. Eles são os pais do vereador Francisco Bezerra de Lucena Feitosa,
e demais filhos nascidos nesta terra. Agradecer aos cartorários o atendimento com presteza e urbanidade a todos que buscam os seus serviços, cujos titulares, o bacharel Francisco Bezerra de Souza Feitosa, Maria Brasil Sampaio e o bacharel Vitor de Paula Pessoa. E aos filhos naturais de Brejo Santo, meus conterrâneos a partir de agora, o abraço de carinho deste novo irmão, que promete ser amoroso e leal com minha nova terra e com seu honrado e vitorioso povo. Muitíssimo obrigado. Belíssimo discurso, parabéns. Parabéns, doutor Zé Lopes. A gente vê que foi escrito aí com coração, a tinta foi do coração, né? Foi muito bonito. Lhe tocou e você expressou em palavras todo o sentimento que a honraria lhe trouxe, né? Eu digo, apesar de não ter lido este discurso na solenidade, mas ontem pela manhã fui procurado pelos vereadores e também procurado por um dono de uma emissora de rádio e me recebeu muito gentilmente. Ele é muito conhecido como Tico RC. Tico é um apelido, RC é porque ele é amante das músicas do Roberto Carlos e admirador muito do Roberto Carlos. E aí foi lido na rádio? Sim, exatamente. E na rádio, ele sabedor de que este discurso não foi apresentado na solenidade, aí ele pediu e eu li. E hoje, muito cedo, já acordei com as mensagens dele já no meu celular. Que bacana, que bom, né? Então os laços se fortaleceram mais ainda e eu pude me dirigir também a um grande número de ouvintes da rádio. Mais do que se tivesse lido na hora, para dizer, tudo de Deus é bem feito, viu, desembargador Lopes? Pois é. Se tivesse lido na hora, teria sido só para aquele público que estava ali presente. E ao saber que não foi lido na hora, teve uma abrangência muito maior, a cidade inteira, né? Pois é, esta observação que a senhora está fazendo foi ipsilíteres, o que me disseram assim que eu cheguei em casa, que já me preparando para retornar para Fortaleza. Foram com essas palavras que disseram, agora todo mundo sabe, tem conhecimento. E meu agradecimento à nossa presidente, desembargadora Jane Ruth, por me permitir a leitura aqui deste discurso. Muito obrigado e a todos vocês, a todos que estão presentes aqui, de forma virtual ou não, de forma presencial. Muito obrigado. Pois vamos declarar aqui encerrada a sessão de hoje, né, com só ótimas notícias para a gente registrar. Espero que sempre seja assim, só boas notícias de saúde de todos. Né, e desejo a vocês, todos que estão aí, os que estão aqui presentes, né, que tenham um bom dia, boa semana, restante fim do mês. Aliás, nós já temos mais uma sessão, antes de acabar o mês. Então, só até a semana. Tudo de bom para vocês, viu? Já, então, bom dia. Obrigado. Um grande abraço a todos. Volte em paz, com boas energias, sempre que vocês têm. E mande fotos, viu? Para a gente ver a posse. Amém. Mandarei sim. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.